Vou aqui começar uma série de vídeos sobre síndrome de burnout. Essa doença que é a única específica do estresse, tá bom? O estresse ele não é uma doença em si, né? Ele é um adaptador neurofilogênico, tá bom? Que pode levar ao adoecimento quando se torna disfuncional, tá bom? E uma das doenças específicas do estresse é a síndrome de burnout. Então vou criar aqui uma série de vídeos, 4 videozinhos explicando detalhadamente essa síndrome, né, para que você possa fazer seu autodiagnóstico e, quem sabe, né, se precisar, solicitar ajuda profissional. A síndrome de burnout, então, ela só vai se instalar quando o estresse deixou de ser funcional e vai se tornar, então, disfuncional, gerando algumas somatizações. Neste momento, então, o estresse passa a ter uma possibilidade de síndrome. Então é importante que você entenda que o trabalho ele possui um significado para nós trabalhadores, né? Porém, se ele gerar algum valor que nós possamos perceber, tá bom? Que se contribui para o nosso crescimento pessoal e profissional. O resultado do trabalho, se for relevante, ele vai constituir a sua identidade profissional. O que quer dizer isso? O sentido que cada um de nós damos ao nosso trabalho, né, a forma que esse trabalho se realiza, o que produz, né, do seu trabalho, afeta diretamente, não só no ambiente de trabalho, mas fora dele. Tenho certeza que quando você está irritado no trabalho, em casa também as coisas não estão bem. Gerando então um impacto sobre o seu pensamento, sobre a sua liberdade, sobre a sua consciência, sobre o seu comportamento e independência. Isso significa que um trabalho não gera qualquer interesse no trabalhador, né, se ele deixar de ter significado. Ou seja, se ele se tornar entediante, e sem sentido, vai fazer com que o indivíduo vá somatizar. O trabalho, então, pode ser fonte de motivação ou de desmotivação. Se o trabalho só serve para o salário, saiba que seu trabalho é vazio de significado psicológico e pode estar gerando, então, estresse constante, intenso e disfuncional, gerando a síndrome. O estresse no trabalho, então, é considerado como um dos riscos maiores à nossa saúde psicossocial. Por quê? Porque é uma fonte constante de preocupação. Por que isso ocorre, será? Se a gente tem tantos estressores na sociedade. Como estressores? Sociedade, família, trânsito, política, economia. Simples, vou explicar. Nós vivemos na primazia do trabalho, como diria Dumas Edier. Tudo que fazemos tem na nossa vida uma relação direta com o trabalho. Desde que você entra na escola, tudo é uma preparação para o mundo do trabalho. Você que está fazendo faculdade está se preparando para o mundo do trabalho. Vou explicar o termo burnout. Significa aquilo que vai se desgastando lentamente. É um desgaste emocional que impacta aspectos físicos e emocionais do indivíduo. Vamos agora avaliar se você tem sinais e sintomas que podem levar à síndrome de burnout. Lembrando que a regra da saúde mental, se você apresentar 50% mais um, você tem a síndrome. Aí basta levar um profissional para ele analisar se é leve, moderada ou de forma grave. Então, os sintomas da síndrome, para você fazer o seu autodiagnóstico. Vamos lá. Primeiro sintoma, compulsão em demonstrar seu próprio valor. É aquela necessidade de demonstrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência. Nós chamamos isso na psicologia de síndrome do número 1, querer ser o melhor em tudo. Segundo ponto, incapacidade de se desligar do trabalho, checar e-mails, WhatsApp o tempo todo, mensagens, antes de dormir, trabalhar nos finais de semana, sem que isso seja pedido pela chefia. Terceiro ponto, negação das próprias necessidades. O indivíduo com a síndrome abdica do seu sono, da sua alimentação, o seu tempo de lazer torna-se secundário. Essa atitude é vista como um sacrifício em nome de um bem maior. Agora, o quarto ponto, fuga de conflitos. A pessoa percebe que há algo errado, mas evita enfrentar a situação. Os principais sintomas físicos começam a surgir aí. Os primeiros sintomas físicos começam a surgir, que são cefaleias, diarreias, insônia, impotência no caso do homem, anorgasmia no caso da mulher, que são as somatizações sem razão biológica. Quinto ponto, reinterpretação dos valores pessoais. A família, os momentos de descanso, os hobbies,
passam a ser vistos como secundário, coisa sem importância. O trabalho é primordial. A autoestima do indivíduo então é medida apenas pelo resultado dele do trabalho. Se ele não alcança a meta, pronto, a vida dele acabou. Sexto ponto, negação dos problemas. A pessoa se torna intolerante, irritada, enxerga os colegas de trabalho como preguiçosos, incompetentes, indisciplinados. Pode haver um aumento de agressividade e o sarcasmo se faz presente. Sétimo ponto, distanciamento da vida social. A vida social passa a ser restrita ao mundo do trabalho, ou até mesmo inexistente, só existe o trabalho. O trabalho ele trabalha de maneira automática, tá bom? A necessidade de relaxar pode fazer com que ele faça o uso constante de álcool e drogas. Oitavo ponto, mudanças estranhas do comportamento. A pessoa se torna muito diferente do que costumava ser. Perde o encanto, a empatia. Quem era alegre e dinâmico torna-se apático e medroso. As alterações são óbvias e podem ser notadas pelas famílias e amigos, principalmente os de trabalho. Nono ponto, despersonalização. Não é possível enxergar o próprio valor, nem as necessidades, bem como a das pessoas ao seu redor. Ninguém sabe nada e vale nada, somente ele que sabe, é centralizador. Décimo ponto, vazio interno. Para amenizar o desconforto, ocorrem buscas imediatistas para sanar essa angústia vivenciada. Então muitos recorrem a medicamentos, drogas, álcools, compulsões por comida e sexo. 11º ponto, depressão. O futuro parece incerto, a vida perde sentido e é comum o sentimento de estar perdido e cheio de incerteza, exausto. 12º ponto, esgotamento emocional. Há um colapso mental, físico e as emoções estão à flor da pele, com explosões, surtos, descontroles para todo lado, e começa a vir os pensamentos suicidas. Quem chegou até aqui, esse último ponto, precisa de ajuda médica imediata, tá bom? Então faça o seu autodiagnóstico e se cuide, pois em saúde mental nada se resolve com o tempo, tá bom? Tudo se complexifica. Então passe esse vídeo para os seus colegas, vamos cuidar dos nossos. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.